presidente Fátima Costa, eu acho que nós podemos dar início, né? Boa noite a todos. Sou o engenheiro Gilberto Campos, secretário de Relações Institucionais do CREA-DF. É com muita alegria que o CREA-DF apresenta hoje no projeto Aprimora Mais, Aprimoramento Profissional, a palestra com o tema A Importância da Infraestrutura e da Engenharia no Desenvolvimento do Brasil. Para nós é uma honra tê-los aqui. Gostaríamos de solicitar aos presentes que coloquem no chat nome, título profissional, número do CREA, para aqueles que são engenheiros, que são registrados no sistema, ou CPF e e-mail, para que possamos registrar as presenças e, posteriormente, enviarmos os certificados de participação. Informamos também que, durante a palestra, os senhores poderão fazer perguntas pelo chat e que, logo após o término da palestra, o nosso palestrante convidado de hoje responderá as perguntas de acordo com o tempo disponível. Essa semana é uma semana especial, porque no dia 25 se comemora o Dia da Construção Civil e também o Dia dos Profissionais do Sistema Contra-CREA que atuam dentro da construção civil. Esse dia ele foi tem uma lei federal que definiu o dia 25, a lei assinada pelo então presidente da República, Michel Temer, e traz como patrono da construção civil o Frei Galvão, que foi o primeiro santo brasileiro e que viveu nos idos de 1700, na cidade de São Paulo, e construiu o Mosteiro da Luz. E se observa hoje, no quarto onde ele dormia, na parede, a planta baixa e as perspectivas, naquela época, do mosteiro então imaginado por ele, que foi concretizado a construção, e hoje ele, inclusive, encontra-se sepultado nesse mosteiro. Então, parabéns a todos da construção civil, a todos os profissionais que atuam na construção civil, desde o ajudante, a engenheiros, tecnólogos, geólogos, geógrafos, todos os empresários da construção civil. Então, fazendo essa introdução, eu convido para fazer a abertura do evento a nossa presidente, engenheira civil, Fátima Costa. Por favor, presidente. Boa noite a todos, aos nossos internautas. Quero, em primeiro lugar, agradecer a presença do nosso palestrante, o engenheiro André Kurner, né? Assim como dos nossos debatedores, o Dionísio, o Afonso e o nosso conselheiro federal, Pimenta. É um prazer estar participando, colocando em discussão esses temas no CREA, né? Que verdadeiramente interagir com a sociedade, estarmos falando, colocando a engenharia presente no desenvolvimento na nossa sociedade. Bem oportuno, né? Eu estou participando, não poderia também deixar de, mais uma vez, parabenizar aí a nossa Secretaria-Geral de Relacionamento Institucional, né? Porque realmente o momento pede essa interação. E nós estamos, né? Eu entendo, com essa questão da pandemia, eu entendo que nós estamos quase que, né, um pós-guerra e precisamos realmente da engenharia presente, né? Então, muito oportuno, foi até sugestão nossa de convidar o nosso palestrante, estando ele, né, no governo, junto com o nosso ministro Tarcísio, fazendo realmente com que
se tenha uma nova uma infraestrutura reforçada, de modo que a gente possa realmente sair desse caos, né? Então, é muito interessante. Eu quero, mais para frente, depois de outra, na oportunidade, depois de nós ouvirmos a palestra, né, de realmente fortalecer a engenharia como realmente uma política de Estado. Essa questão tem que estar presente, não pode ser cada governo um, um, uma solução para o Brasil, né? E isso eu quero aplaudir, parabenizar atualmente o governo federal, que tem, inclusive, sem nenhuma política, antipolítica, que eu chamo isso de antipolítica, né? Se furtado a dar sequência a essas obras paradas, né? Então, isso realmente é muito bom, mostra o tão quão a engenharia realmente. Você ficou sem som, Fátima. Obrigado, presidente Fátima, pelas palavras e os convidados de hoje para essa, como palestrante, com a palestra, a questão relativa à infraestrutura e à engenharia para o desenvolvimento do Brasil, nós apresentamos o engenheiro de fortificação e construção, André Kuhn, diretor-presidente da Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. André, posso chamá-lo assim, como colega, é bacharel em Ciências Militares, mestre em Engenharia Civil, foi tenente-coronel do Exército, coordenador-geral de Desenvolvimento e Projetos do DENIT, secretário de Engenharia e Arquitetura do Ministério Público Federal. Apresentamos também os nossos debatedores convidados. O Afonso Assad, presidente da Associação Brasiliense de Construtores, o Dionísio, nosso presidente do Sinduscom DF, engenheiro Dionísio, engenheiro civil também, e o engenheiro civil João Pimenta, conselheiro federal do CONSTEA e também empresário da construção civil. Lembrando sempre que nós fazemos o evento em parceria com uma das câmaras especializadas, e hoje é com a Câmara Especializada de Engenharia Civil, que está sendo representada nesse evento pela engenheira coordenadora de junta da Câmara, conselheira Mara, também engenheira civil. Passo, nesse momento, a palavra ao nosso ilustre palestrante, engenheiro André. Por favor, engenheiro. Boa noite a todos. Antes de mais nada, agradecer o convite, né, que a Fátima me fez. É uma honra, eu fico muito honrado em estar participando de um evento desse com nossos colegas engenheiros. A formação de engenharia é uma formação difícil. Por quê? Nós somos cobrados na sociedade em diversos aspectos. Quando o médico ele se forma em medicina, ele se especializa e as pessoas acabam respeitando a especialidade dele. Ou ele é pediatra, ou ele é cardiologista, e a visão da sociedade muitas vezes é que nós somos engenheiros para toda obra. E a gente sabe a importância da especialização e da capacitação, né? É claro que tem alguns assuntos, né, Fátima, a gente não esquece, né? O engenheiro que é engenheiro não esquece que é L2/8. Estava comentando isso hoje numa capacitação que eu estava dando, né? Apesar do meu foco hoje ser muito a parte de gestão de obras e empreendimentos, a gente tem no DNA os conceitos e os ensinamentos aprendidos nos bancos escolares. Queria também, né, agradecer a participação de todos, o Afonso, a Assad, eu estou lendo aqui na tela, né, o Dionísio,
O Pimenta não estou vendo, mas eu sei que ele está participando também, já conheço ele de longa data, outros colegas aqui também. A minha apresentação, eu montei poucos slides só para servir de referência sobre o assunto, que é de extrema importância, não só para nós engenheiros, mas também para o Brasil como um todo. A gente sabe que o desenvolvimento de um país depende muito da sua infraestrutura. E infraestrutura se faz com engenheiros bem capacitados e empresas bem preparadas. Eu vou pedir licença aqui, vou fazer um compartilhamento da minha apresentação. Já deve estar aparecendo. Está carregando aqui. Todos estão conseguindo enxergar? Perfeito. Bem, então o nosso tema de debate, e a minha ideia é fazer uma apresentação relativamente rápida, porque eu acho que é interessante o debate, a discussão. Tá? E uma coisa importante nos debates é quando a gente tem um posicionamento e um colega tem um posicionamento diferente, os dois saem ganhando. Porque ou eu mudo o meu posicionamento ou eu reforço o meu posicionamento. Então é importantíssimo o debate, a discussão, e eu acredito que a gente vai desenvolver esse assunto de uma forma muito profunda e vai ser muito interessante para as pessoas que estão assistindo a gente. Quando eu falo de infraestrutura no Brasil, o tema é muito abrangente. Eu vou pegar um estudo de caso específico para servir de pontapé inicial, para a gente poder abrir o debate para outras áreas também. Eu vou falar um pouquinho sobre uma experiência que eu estou passando desde o ano passado, porque ano passado eu era o diretor executivo do DENIT, junto com o diretor-geral, João Santos Filho. Início do ano, o ministro Tarcísio me convidou para assumir a presidência da Valec. Não sei se todos sabem, mas a Valec havia uma proposta de extinção dela no passado, e o ministro Tarcísio mudou o seu posicionamento, e foi bem interessante essa mudança, com o intuito de juntar a Valec junto com a EPL e criar a Infra-SA. Já foi comunicado à imprensa anteontem a questão da contratação de uma consultoria para fazer essa junção, e essa junção vai ser muito bem-vinda. O objetivo da atuação do governo, do Estado, na atuação da infraestrutura, ele tem que ir no braço aonde a iniciativa privada não entra. A Valec ela tem expertise em uma série de atividades que envolvem infraestrutura ferroviária. Tem diversas atividades que não são desenvolvidas pela iniciativa privada e outras sim. Apesar das atribuições da Valec constar a atuação em operação rodoviária, todos nós sabemos que quando a Valec prepara um empreendimento para tornar viável a sua operação, isso é passado para a iniciativa privada. E esse é o objetivo do governo federal. Aonde a iniciativa privada atua, é para ela atuar. Aonde a iniciativa privada não atua, entra o braço do Estado para fazer o seu papel de estimular a infraestrutura no país. E a gente sabe que com o aumento da infraestrutura, a gente aumenta a arrecadação de impostos, reduz o custo do frete. Eu vou falar um pouquinho sobre esse assunto usando esse estudo de caso. O que é a FIOL? A FIOL é a Ferrovia de Integração Oeste-Leste. Ela cruza todo o estado da Bahia e pega uma parte do estado do Tocantins. E ela foi dividida em 3 etapas, a FIOL 1, que sai de Ilhéus até a altura de Caetité. Esse trecho da FIOL ela foi já parcialmente concluída, falta pouco para ser concluída. Foi feita uma modelagem e verificou-se a viabilidade econômica de fazer a concessão desse trecho. O processo já foi finalizado, a análise lá no TCU, está em tratativas. A ideia do Ministério é conceder esse trecho para a iniciativa privada até o final do ano, se possível, início do ano que vem. De Caetité até a altura de Barreiras, nós temos a FIOL 2. É um trecho dessa ferrovia que está em construção, e a Valec é responsável pela gestão dos contratos de conclusão dessa obra. Baseado em estudos preliminares, a gente tem a percepção que, com 85% da obra pronta, ela se torna viável para concessão também. E nós temos a FIOL 3, que é o trecho de Barreiras até Figueirópolis. É um projeto que já está concluído, e com a conclusão desse projeto e execução dele, nós teremos a FIOL funcionando plenamente, de Figueirópolis ligando a ferrovia Norte-Sul nesse ponto até o Porto de Ilhéus.
O que a sociedade ganha com um empreendimento desse? É claro que esse é um dos grandes empreendimentos que o governo federal está investindo. O ministro Tarcísio tem utilizado recursos bem interessantes para viabilizar esses grandes empreendimentos. Para todos terem uma ideia, em 2011 a 2013, eu fui coordenador geral lá no DENIT, na época que o Tarcísio era diretor executivo. Nós tínhamos recursos disponíveis para executar os grandes empreendimentos. O que faltava, muitas vezes? Faltava projeto e faltava gestão. O DENIT tinha condições plenas de executar 16, 18 milhões de obras. Hoje, nós estamos numa situação um pouco complicada em relação a questões orçamentárias. E nós temos que nos adaptar a esse cenário sem deixar a máquina parar. Pois bem, ano passado, o DENIT trabalhou com a execução de obras com orçamento na faixa de 7 milhões de reais. Para vocês terem uma ideia, um orçamento de 7 bilhões de reais é suficiente para manter a malha ferroviária federal em funcionamento adequado. Então, hoje, o governo federal, para poder garantir a manutenção das rodovias que não estão cedidas, ele precisa, na ordem de grandeza, de 7 bilhões de reais. Só que o orçamento do Ministério esse ano foi 8 bi. Então, é uma situação muito complicada você garantir esse patrimônio em perfeito funcionamento sem os recursos necessários. E qual foi a solução encontrada pelo Ministério da Infraestrutura, não só na parte de ferrovias, rodovias, né, mas de maneira geral? É buscar parceiros privados, buscar investidores que tenham interesse em investir na infraestrutura e ter o retorno devido. A questão de obras públicas ela é fundamental para tornar um determinado investimento viável para a sua concessão. Eu vou dar um exemplo prático. A BR-163, cruzando todo o Mato Grosso do Sul, chegando no Pará e chegando até Miritituba. O ministro Tarcísio, ano passado, ele prometeu que essa rodovia estaria pavimentada até Miritituba. E o DENIT, o Ministério da Infraestrutura, na época eu estava lá, nós colocamos todos os recursos, todos os esforços necessários para concluir esse empreendimento, conforme foi prometido pelo ministro. Qual foi a consequência imediata da execução dessa obra? E eu estou falando de uma rodovia que é pista simples, não é pista duplicada, mas ela está pavimentada e trouxe um benefício muito grande para os agricultores locais. Só a pavimentação até Miritituba gerou uma redução do frete a mais do que 20%. Poxa, se eu reduzo o frete mais do que 20%, só uma safra já justifica perfeitamente todo o recurso aplicado na pavimentação até Miritituba. Então, com isso, a gente conseguiu garantir o quê? Redução de custo de frete, redução do valor dos insumos agrícolas, maior competitividade do Brasil e, consequentemente, com tudo isso, sai ganhando a sociedade, sai ganhando o governo. A situação que a gente vive hoje no país, aumento de tributos e impostos, realmente é complicado. A iniciativa privada não tem condição, a sociedade, as pessoas não têm condição de pagar mais impostos. E como é que eu posso fazer para melhorar a situação da infraestrutura se é necessário investimento público? Eu tenho que gerar riqueza para o país. E quando eu invisto de forma inteligente e adequada os escassos recursos existentes, eu proporciono aumento de riqueza. Quando eu proporciono aumento de riqueza, diretamente eu aumento a arrecadação sem aumentar impostos. Outra saída importante que o ministro Tarcísio encontrou para resolver a questão da falta de recursos, os investimentos cruzados. Assim que eu assumi a presidência da Valec, eu fiz uma viagem com o ministro Tarcísio, o secretário executivo Marcelo Sampaio, o secretário nacional de Transportes Terrestres, o Marcelo da Costa, para a obra da FIOL, lá no trecho, da FIOL 2, lá no trecho do lote 7. Na viagem de ida, o ministro Tarcísio teve a seguinte ideia: vem cá, eu estou tendo uma antecipação da concessão da Vale. E eu posso usar recursos de investimento cruzado para construir ferrovias, construir outros empreendimentos. Mas também nós podemos adotar isso para aquisição de insumos. Pois bem, na obra da FIOL, o fornecimento de trilhos é feito pela Valec. E o que acontece? Ou eu aplico o recurso para executar a obra, ou eu aplico o recurso para comprar trilho.
Hoje, para a gente poder concluir a FEOL 2, eu precisaria de 400 milhões de reais só para aquisição de trilhos. E nós sabemos que a administração pública, para eu poder adquirir um insumo desse, todo o trâmite burocrático, eu ia consumir 1 ano de licitação e contratação e fornecimento. Então, o ministro Tarcísio, brilhantemente, ele decidiu o seguinte: vamos aproveitar parte da outorga para a aquisição de insumos. Então, isso já está sendo tratado com a Vale e nós já estamos apresentando um planejamento, né, de logístico, de tal forma que a Vale forneça todos os trilhos necessários para a conclusão da FEOL 2. Qual vai ser a vantagem disso para a obra? Além de reduzir o CAPEX diretamente com o fornecimento do insumo, hoje eu tenho vários trechos que estão dependendo de trilho para dar continuidade na execução da obra. Porque sem o trilho, né, a empresa não conclui o trecho. Então, existem serviços agregados à instalação do trilho. Com isso, eu consigo aumentar a produção, reduzir o percentual de obras a serem executadas pela futura concessionária, melhorando a atratividade desse empreendimento. Com isso, eu vou ter mais players interessados na concessão, aumenta a disputa, aumenta os valores de outorga, e o Ministério da Infraestrutura, o governo, vai pegar esse valor de outorga e aplicar em outros empreendimentos. Como está sendo feito, por exemplo, também com a questão da obra da FICO, a Ferrovia de Integração Oeste-Leste. Está em tratativas, além do fornecimento dos trilhos, a aplicação desses recursos para a execução de um trecho da FICO. Com isso, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma ligação cruzando a Ferrovia Norte-Sul, pegando parte da FICO e pegando toda a FIOL. Com isso, eu acabo tornando investimentos futuros mais atrativos. Porque quando eu faço um estudo de viabilidade econômico para ver se é viável uma concessão, eu tenho que garantir a viabilidade econômica, eu tenho que ter um valor presente líquido positivo. E na hora que a gente monta um cenário onde é atrativo, isso torna possível a antecipação dessa concessão. Então, aqui na apresentação não aparece o trecho da FICO, mas ela ocorre aqui na altura de Mara Rosa, né, em direção a oeste. O que acontece? Executando esse trecho, tendo executado a FEOL 2, 85%, e o projeto da FEOL 3 pronto, a Ministério da Defesa está estudando a possibilidade de fazer uma concessão única, pegando todo esse empreendimento. E com isso, né, eu vou conseguir antecipar esse processo de concessão, eu consigo antecipar valores de outorga que vão ser aplicados em outros empreendimentos. Então a gente torna isso um ciclo, né, não vicioso, mas um ciclo que vai me gerar retorno contínuo em investimento de infraestrutura. Qual é a consequência direta para o país? Eu já falei, né? Redução de frete, melhoria de transporte, opções de transporte. Hoje, várias áreas produtivas dependem exclusivamente do transporte rodoviário. Mas quando eu aplico recurso, por exemplo, especificamente em ferrovias, para cada vagão de uma composição de 100 vagões, eu estou tirando 2 a 3 caminhões da rua, da rodovia. Então, a partir do momento que eu tenho uma composição de uma locomotiva e 100 caminhões, eu tiro 300 caminhões, 200 a 300 caminhões numa rodovia, reduzindo o índice de acidentes, reduzindo o custo de manutenção, reduzindo a emissão de gases e, com isso, né, investindo em meio ambiente e sustentabilidade. Com isso, sobra recursos para aplicação em outros investimentos. Agora, uma questão importante, falando das empresas que atuam na área de infraestrutura. Nós sabemos que passamos por momentos difíceis, né? A crise foi muito pesada. Na época que eu estava no Ministério Público Federal, com o surgimento da Emenda Constitucional 95, que definiu o teto de gastos para o poder público, e esse teto amarra não só o teto orçamentário, mas o teto financeiro também. Eu sei que muitos aqui trabalham com obras públicas. O que acontece? Eu tenho um orçamento de 100 milhões de determinado órgão, mas se eu gero restos a pagar, esse resto a pagar ele não entra somando na disponibilidade orçamentária, ele come o limite. Então, como consequência disso, além de eu ter uma limitação por falta de recursos, quando eu tenho recurso, eu tenho uma limitação de despesa. E a gente sentiu esse baque na indústria da construção, porque o maior contratante de obras no Brasil é a administração pública. Então, se falta investimento público para as obras, né, o mercado vai sentir isso.
Então, com vamos dizer assim, essas decisões acertadas tomadas pelo Ministério da Infraestrutura, né, com brilhantes ideias do Tarcísio, a gente está conseguindo movimentar a indústria da construção, investindo em obras públicas e empreendimentos públicos, com investimento privado, com recursos escassos, com limitação da emenda constitucional 95, mas com certeza, vamos dizer assim, numa expectativa a médio prazo, quando a situação orçamentária do país melhorar, com certeza o Brasil vai dar um boom, né, na área de construção. Com isso, as empresas vão se fortalecer, vão crescer, vamos gerar mais divisas e mais recursos para o país e o Brasil vai crescer. Eu estou muito otimista com isso. A gente sabe que na área pública, um cargo que eu assumo sem indicações, sem força política, é muito difícil de assumir. O Tarcísio sempre fala que se não fosse o presidente Bolsonaro, ele nunca seria ministro. E eu sempre falo, se o Tarcísio não fosse ministro, eu nunca teria sido diretor executivo do DENIT e muito menos presidente da Valec. Então, vamos dizer assim, toda a área administrativa do Ministério da Infraestrutura está muito confiante. Eu conheço pessoalmente, de longa data, todos esses atores, né, todos os secretários, diretores, estamos todos imbuídos para investir bem o dinheiro público na infraestrutura. Complementando um pouquinho a minha fala, né, que tem alguns dados da obra da FIOL, mas eu vou me atentar mais a um outro retorno. Porque a gente tem que justificar para a sociedade por que investir em infraestrutura. Nós, engenheiros, sabemos de qual é salteado o benefício gerado. Mas um cidadão que não tem o nosso conhecimento técnico, o nosso conhecimento gerencial, ele pergunta, para que eu vou investir numa obra ferroviária que o foco dela é transporte de carga? Primeiro, não há impedimento nenhum de usar a ferrovia para transporte de passageiros. Isso não há impedimento nas concessões. Eu tenho que tornar isso atrativo. E o Ministério da Infraestrutura está atuando, né, nas políticas e diretrizes de transporte de passageiros para tornar esse empreendimento, obra ferroviária, viável para transporte de pessoas também. Agora, só para terem uma ideia, qual é o impacto econômico da FIOL 2 em execução? Eu não estou falando depois da toda a FIOL pronta ou só a FIOL 2 pronta em operação. Eu estou falando, vamos dizer assim, a contribuição imediata da execução das obras de implantação da FIOL 2 no interior da Bahia. Nós temos só com as obras o quê? 5.800 empregos diretos gerados com os 3 lotes. 3.288 empregos indiretos. 9.884 efeito renda. Em outras palavras, eu estou gerando benefício direto para a população local, né, baiana, em torno de 19 mil, né, pessoas afetadas com essa obra, em relação a efeito de emprego e renda. Só com isso aqui já se justificaria um investimento maciço em infraestrutura. Porque quando eu invisto na construção de uma obra, né, é emprego na veia na população. E com isso eu consigo melhorar a qualidade de vida, eu consigo reduzir a dependência da população pobre de recursos públicos, eu movimento a economia local, eu atraio outros investimentos e com isso o Brasil cresce. Alguns dados interessantes só da FIOL 2 também. A concessão da ferrovia vai gerar para o governo em torno de 9,2 bilhões de receita fiscal. E detalhe, esse dado é baseado apenas, né, numa expectativa feita pelo estudo de viabilidade econômica. A gente sabe que quando a gente investe em infraestrutura, né, eu tenho os efeitos colaterais. Esse investimento ele acaba otimizando outros investimentos. Então, com certeza, né, essa geração de receita ela vai ser maior depois dessa ferrovia implementada. Impacto no PIB, 0,15%. Isso é significativo, né, na parte de transporte nacional. A redução do frete após a conclusão dessa obra e colocada em operação vai me gerar uma redução de 73% do frete. O Brasil, na condição atual, ele já é competitivo no mercado internacional. Se eu reduzo significativamente o frete, nós vamos estar muito à frente dos nossos concorrentes internacionais. Sem contar o benefício, claro, quando eu tiro os caminhões da rodovia, redução de acidentes, né, redução de consumo de combustíveis, conforto, né, para os usuários das rodovias.
Rodovia ela é feita para transporte, né, de carga de alto valor agregado. Baixo valor agregado é ferrovia. Há uma preocupação muito grande no Estado da Infraestrutura em relação aos caminhoneiros. Nós passamos por uma crise, né, na época do governo Michel Temer, onde houve aquela greve que impactou diretamente a nossa economia, a nossa vida. O que a gente precisa ter? A gente precisa ter alternativas para a área produtiva, escolher qual é a melhor forma de transporte. Mas, ao mesmo tempo, quando eu invisto em transporte ferroviário ou em transporte aquaviário, exemplo, as nossas vias aquaviárias federais, elas são mais ou menos na mesma ordem de grandeza das nossas rodovias federais. Eu estou falando em ordem de grandeza de 50 mil quilômetros de hidrovia. Qual é o impedimento hoje de eu usar a hidrovia de forma maciça? Eu tenho que preparar as hidrovias para isso. Se eu vou fazer uma eclusa numa hidrovia para viabilizar o seu funcionamento o ano inteiro, uma eclusa custa R$1 bilhão. E nós não temos isso hoje, mas com certeza no futuro nós teremos. Estaremos abrindo o leque, né, na área de logística. E como é que fica o caminhoneiro? Ele vai melhorar a qualidade de vida do trabalho dele e aumentar a sua renda. Porque o único transporte modal que é de porta a porta é o transporte de caminhão, o rodoviário. Só que agora, com investimento em outros modais, ele vai fazer trajetos menores, com valor agregado maior, tendo uma receita melhor e tendo uma qualidade de vida muito melhor do que tem hoje. Então, todos saem ganhando. Bem, eu não vou me alongar muito, até mesmo porque é importante o debate e a discussão. É claro que se a gente fosse estender a nossa conversa para compartilhamento, esse aqui é um pouquinho diferente, eu peço desculpa. Se a gente for estender e apresentar outros exemplos, tem muitos outros com recursos muito maiores. Eu quis mostrar somente a FEO2, que é uma obra nossa, né, para mostrar de forma, vamos dizer assim, bem simplista, o impacto da infraestrutura no desenvolvimento nacional. Mas se a gente for para outros setores, né, hidrelétricas, a parte mesmo de rodovias, portos, o Brasil tem um potencial muito grande. E com uma questão muito interessante. Hoje os juros estão baixos. O mercado internacional está louco para investir dinheiro onde tem retorno. E o Brasil está propício para isso. Se a gente já perder essa onda, dificilmente vamos ter outra oportunidade no futuro próximo. Eu acredito que a gente está no caminho certo. Fátima, mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade. Não sei se eu avancei muito aqui na minha apresentação, porque eu quero abrir para debate e discussão. Eu sei que vai ser muito proveitoso isso, até mesmo porque, né, como eu falei, o debate é bom porque a gente reforça nossas ideias ou muda de ideia. E eu estou à disposição aqui para responder qualquer questionamento, nossos colegas também. Muito obrigado. Obrigado, André. Nós vamos passar, então, ao debate. Eu convidaria, primeiramente, o nosso presidente das Asbraco, Afonso, para que teça alguns comentários e, se assim desejar, faça uma pergunta ao nosso palestrante. Boa noite a todos. Primeiro, André e Fátima, Dionísio, estou vendo aqui o Graciomar, o Gilberto, e é um prazer estar com vocês. E dizer que eu não sou engenheiro, mas fui criado dentro da engenharia, eu fui criado dentro da construção civil. Tem 42 anos, a gente vive disso há muitos anos, então a gente entende essa paixão que os engenheiros têm pela engenharia. E pelo que você colocou aí, é emocionante a gente ver isso, o país querendo voltar a crescer com esses investimentos, com um boom na construção civil, e nós estamos contando com isso. Lógico, essa parte que você coloca da Valec são grandes obras que atendem grandes empresas, que é importante. As Asbraco, basicamente, são empresas de pequeno porte que são absorvidas para atender essas grandes empresas, isso é muito bom, e a gente fica satisfeito e dá os parabéns pela a sua atuação na Valec, de transparência. A Valec sempre foi referência nessa área de ferrovia, e é importante hoje a gente
desenvolver essa parte ferroviária brasileira. Agora, o que a gente gosta, o Dionísio está aqui, que é da Comissão de Materiais lá da CEBIC, ele deve colocar isso com mais propriedade, mas o que tem gerado preocupação para a gente vir esse boom e hoje o mercado está desabastecido. Hoje nós estamos vendo aí uma série de problemas, falta de material na praça, até você falou assim, não, vai produzir os trilhos. Nós estamos com problema de material hoje, isso é um problema sério para o desenvolvimento. Quer dizer, houve aquele boom da construção na época da Copa, das Olimpíadas, houve um crescimento, muitos engenheiros contratados, de repente, para tudo, uma empresa só aqui de Brasília demitiu 200 engenheiros. Quer dizer, a gente fica naquela preocupação. Então, o que gera e como a Valec hoje, a minha pergunta é isso. Primeiro, apoio total a vocês, isso é importante. O segundo como que a Valec, com esses projetos, que não é só esse da FIOL, você tem uma série de coisas aí, inclusive nós aqui de Brasília, que eu, o Dionísio, que fazemos parte, Fátima também, do CODESE, nós estamos tentando incentivar o trem Brasília-Goiânia, porque aí ele vai, pega, entra ali para o Itubiara, até chegar em São Paulo também. Então, quer dizer, é uma área interessante para a gente também criar uma ferrovia para o desenvolvimento aqui do Centro-Oeste. O CODESE, a Câmara que eu coordeno hoje, que é a Câmara do Eixo Brasília-Goiânia, é um eixo de grande desenvolvimento, é o terceiro polo de desenvolvimento do Brasil hoje, considerado, e a gente está trabalhando nisso também com esse projeto da ferrovia Brasília-Goiânia, ou com passageiro, com carga, essas coisas. Então, a minha pergunta é isso, como é que hoje, doutor André, a gente pode colocar, trabalhar nesses projetos com esse desabastecimento do mercado? Isso tem gerado preocupação, né? Porque isso vai dar uma paralisia no mercado e isso pode gerar algum problema futuro. Primeiro, Afonso, todos me chamem de André, tá? Aqui eu sou engenheiro, né? Nós somos colegas de trabalho, né? E aqui mesmo na Valec eu faço questão dos nossos colegas aqui me chamarem de você, até mesmo porque isso facilita muito o canal de comunicação, né? E tira um bloqueio que é desnecessário. Em relação à Valec atuando em obras de construção pesada, é claro que isso indiretamente estimula a indústria da construção, por exemplo, materiais de construção. Uma empresa, quando vai se mobilizar e construir um canteiro, para uma obra desse porte, ela não vai construir um canteiro de madeira, vai construir um canteiro de alvenaria. Ela vai precisar construir alojamentos, muitas vezes. Então, isso já começa a aquecer o mercado. A gente sabe que a indústria da construção ela tem uma certa inércia para se adaptar ao ritmo. A empresa que produz cimento, que produz tijolo, que produz divisória, ela não pode, vamos dizer assim, se arriscar em aumentar a sua produção sem ter uma certa tranquilidade de que vai ter demanda para atender aquela produção. Então, essa inércia no início, ela é normal. E qual é a consequência dessa inércia? Lei da oferta e procura. Eu estou sabendo, alguns amigos estão decidindo fazer reforma em casa por causa do Covid, né? Aqui em Brasília tem muito servidor público, não teve impacto nos seus salários, né? Pessoas que iam viajar nas férias, não viajaram por causa do Covid, já aproveitaram para construir, fazer reforma. E, por incrível que pareça, realmente, hoje em Brasília está faltando material de construção. É claro que a indústria da construção não estava esperando isso. Isso foi um efeito do Covid inesperado. E num ambiente, vamos dizer assim, de pandemia, é muito difícil você fazer um diagnóstico e uma projeção a médio e longo prazo. Se nós não estivéssemos passando hoje vamos dizer assim, por essa pandemia, com certeza o mercado teria se adaptado, né? A indústria da construção teria se adaptado e teria gerado produção suficiente para atender a demanda. Mas eu acredito que a médio prazo, né, a vacina está para sair, ano que vem eu acho que a coisa vai normalizar. A gente vai parar de usar máscara, vai parar de fazer muitas reuniões virtuais necessárias. É uma ferramenta importante, mas aos poucos o mercado vai se adaptando. Agora, qual é a minha preocupação? A gente sabe que a engenharia ela sofre o quê? Né? Ondas, né? Vem uma demanda muito grande, depois cai, depois sobe, depois cai. Eu lembro quando eu fiz o IME, quando eu decidi ir para o Exército, eu fui com 15 anos para o Exército. Eu estava terminando, né, a 8ª série, eu falei, não, eu quero ter minha independência. Mas eu sempre quis ser engenheiro.
Aí fui para o Exército. Na época, a engenharia estava em alta. Né? Fiz academia militar. Né? Aí eu resolvi, poxa, eu tenho a oportunidade de fazer engenharia. Fui para o IME. Quando eu concluí o IME, foi numa época que a engenharia começou a ficar embaixo. Aí eu falei, nossa, né, será que eu escolhi a pessoa errada? Não, eu gosto, vou continuar nisso. Minha sorte, como eu estava no Exército, né, eu estava sempre empregado e sempre aplicando engenharia. Quando faltou uns 10 anos para dar meu tempo de ir embora, começou a aquecer a engenharia. E estava muito atrativo. Eu lembro que, na época, né, engenheiro não ficava desempregado. O Exército tinha um problema sério, porque ele preparava os operadores de máquina. Quando eles estavam bem preparados e executando as obras, por exemplo, da BR-101 Nordeste, as empresas privadas iam lá e ofereciam um salário com o dobro, o triplo do valor que o soldado e o cabo recebia para operar a máquina. Então foi um momento muito bom. Depois veio a recessão e caiu. Nós estamos vivendo um momento de ascensão. Qual é a nossa preocupação? É manter esse momento, né, de uma forma, vamos dizer assim, equilibrada e constante. O ciclo muito alto, muito baixo, muito alto, muito baixo é prejudicial. Você não consegue fazer planejamento a longo prazo. É melhor você crescer devagar, né, e se manter na crista durante todo o tempo do que esse vai e vem. Porque muitas vezes, quem está se formando, vai entrar na engenharia, a engenharia está bem. Ele vai, entra, estuda. Quando ele se forma e ganha uma experiência, não tem mercado para ele. Isso acaba influenciando os outros que estão atrás. Aí ninguém quer fazer engenharia. Aí quando vem o boom, falta engenheiro. E realmente isso é prejudicial. Então é claro que há uma preocupação muito grande do governo federal com isso. O Tarcísio tem ciência disso. Né? E o que ele está fazendo, pessoal, vai garantir, né, muito trabalho e muita demanda durante muito tempo. Até porque em outro lugar do mundo não tem essa quantidade de demanda que tem no Brasil. A Europa não tem mais o que investir em infraestrutura. A Espanha está parada. Né? Então, hoje, o local ideal para se investir em infraestrutura é Brasil. E eu acredito que a gente vai conseguir manter isso e resolver esses problemas. E essa questão que você falou, né, na parte assim, de edificações, construção, né, sem ser da área pesada, segue a onda. Porque ela vai seguir a onda da construção pesada. Não tem como fugir disso. Ok? Ok. E o que a Valec faz para contribuir? Manter as suas obras em funcionamento. Porque se para a obra, afeta toda a cadeia, né, produtiva da obra e afeta diretamente, né, a área de edificações e outras áreas de engenharia também. Perfeito. Obrigado, meu amigo. Obrigado, Afonso. Nós, na sequência, vamos passar a palavra ao nosso presidente do Sinduscom DF, engenheiro Dionísio. Por favor, Dionísio. Obrigado, Gilberto. Boa noite, Fátima. Obrigado pelo convite. Boa noite, Afonso, amigo aí, parceiro, e agora aqui na mesa também. Parabéns aí para o convidado, André Kuhn. Eu imagino que tenha te visto algumas vezes lá no DENIT. A gente se envolveu bastante enquanto CEBIC nos primórdios do BIM com o pessoal, com o Anderson, né, André? Você nos deu a honra de abrir algum evento e seu sucesso hoje, eu tenho certeza que está lá atrás. O DENIT nos pareceu, e ainda nos parece, pela experiência que a gente teve, ser um ninho realmente de grandes cabeças, grandes ideias, e está aí a comprovação. Então, parabéns aí, a gente vai poder debater nesse novo momento, mas te parabenizo pela ascensão na carreira e tenho certeza que lá para trás, no DENIT, os meninos devem estar lá e são pessoas muito boas. E eu estou vendo aqui o professor Danilo Siliborges, não tem como não cumprimentar o professor, né, aqui da UNB, e foi quem assinou minha carteira do CREA lá no longínquo 1986. Então, o cumprimento na pessoa dele, eu cumprimento a todos. Eu queria só pontuar rapidinho alguns aspectos da sua grande palestra objetiva, mas com muito fundamento. Por exemplo, você falou no início a questão da especialização, né? Eu acho que uma das razões do ocaso que está tendo a profissão do engenheiro, a engenharia como um todo, é justamente o fato da gente, de forma geral, não valorizar as especializações. Agora a gente está envolvido aí
na discussão da revisão da norma de desempenho, e me assusta, às vezes, a barreira que o construtor coloca contra o consultor, contra aquele engenheiro, aquele arquiteto especializado em determinada especialidade. Me assusta essa questão, essa aversão à especialização. E aí, dá nisso. Você cita, de um lado, a medicina, um baita exemplo aí de ascensão, e a gente, hoje, no Brasil, a respeito de nichos como esse que você está cuidando, a gente, ainda atuando de forma bastante arcaica. O papel do Estado, acho que é muito importante isso que você fala. Recentemente, essa questão aí dessa discussão do marco de saneamento, né, ambiental, a gente, claro, acho que a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente num país que nem o nosso, que a sociedade precisa tanto do Estado, tomar esse cuidado. Privatiza tudo. Não é bem assim. Tem uma questão específica. Você falou bem. Tem nichos que, se você privatizar, ninguém vai se interessar, porque a pessoa precisa do lucro, né? E o Estado, sabendo atuar, a sociedade precisa dele muito nessa questão, né? Você está aí agora na Valec, né? Eu lembro como se fosse hoje, eu ainda estudante da UNB, abrindo a Folha de São Paulo, e lá o artigo do Jânio de Freitas sobre o problema, né, da licitação casada que teve na Norte-Sul. Daquela época, Norte-Sul, até hoje, ainda nem acabou, eu acho, está para acabar, enfim. E você demonstrando que, com gestão, né, com projetos, com inteligência, você consegue dar jeito na causa. Muito bom. E aí, falando, né, projeto e gestão, você às vezes tem dinheiro e não tem projeto e gestão. Quantos exemplos que a gente pode dar desse aqui em Brasília? Diversos governos com isso, a loucura que o Afonso sabe muito disso, da gente encontrar o dinheiro e não ter um projeto, não ter gestão para dar vazão a isso, a sociedade perde com essa questão. Outra questão que você falou, a diminuição e eu achei muito legal que você colocou alguns eventos assim de ganhos intangíveis para a sociedade. Eu, por exemplo, eu gosto muito de viajar de carro, e não é hoje por conta de pandemia, não. Inclusive, já passei por trechos da ferrovia que você está cuidando agora aí, né? O tanto que a gente pode estimular o turismo, né, no interior. Você falou de Caetité. Recentemente, eu voltando de uma viagem, parei em Caetité para dormir. Que cidade bonita! O que tem ali em torno, né? E a gente sabe que o perigo das pistas muito vem, né, do tráfego de caminhão, que fazem jornadas ininterruptas de horas e que nos amedrontam a assumir a pista, né? Então, fica aquela história de só ir para o litoral, sendo que a gente tem um Brasil majestoso para conhecer, e até nisso você tem ganhos, além desse que você colocou, né? A questão do cargo não político, né? Eu fico pensando assim, o tanto que o político Bolsonaro vai ganhar com o fato de ter colocado no Ministério da Infraestrutura gente não política, né? Então, assim, com o seu trabalho, vai render muito mais para ele, né? Bom, aí eu não me estendo. E aí, para não dizer que não te coloquei uma questão, eu queria falar justamente dessa turma do DENIT, que você agora talvez tenha deixado lá. Vocês fizeram estão fazendo um trabalho muito legal de BIM, né? E a gente na CEBIC está promovendo muito. Eu também sou diretor lá, além de presidente do Sinduscom. A gente está promovendo muito, a gente tem interesse bastante, a gente acredita muito nessa tecnologia, nesse avanço. E eu queria, não sei, talvez você aí embrenhado na administração pública pode nos dar aí uma visão de como é que está isso, ao menos nos órgãos em que você milita. Bom, não me estendo, eu agradeço e parabéns pela qualidade da matéria que você nos passou aí, da palestra. Obrigado, Dionísio. Em relação ao BIM, eu sou um ferrenho defensor. Em 2011, quando eu assumi a CGDESP lá no DENIT, eu tentei implementar o BIM. Não tive muito sucesso, porque a gente sabe que toda vez que você implementa algo novo, há uma reação muito grande ao novo. Quando eu me formei no IME, em 96, eu tive que aprender a amarrar usar o AutoCAD. Por quê? Porque nós tínhamos lá arquitetura 1 e 2, e a gente dividia os trabalhos, e eu era responsável pelos trabalhos de arquitetura. E na época a gente fazia os trabalhos em nanquim. Só que teve um grupo que o IME tinha licença, né, da Autodesk,
Um grupo fez em AutoCAD, e o professor deu 10 e a nossa turma ficou com 9. Aí eu tive a obrigação de aprender a mexer no AutoCAD. Quando eu cheguei na comissão de obras, eu me deparei com 2 desenhistas de nanquim. Eu falei para eles, olha, é melhor vocês se prepararem, porque está vindo a onda aí do AutoCAD, tudo, daqui a pouco não vai existir mais desenho em nanquim. Um acreditou, estudou e começou a desenvolver projetos em AutoCAD, o outro não. O primeiro projeto que eu fiz questão de fazer no AutoCAD e tive um problema porque as empresas do interior do Rio Grande do Sul não tinham onde plotar. Então, eu tinha que ir para Rivera, no Uruguai, fazer plotagem das plantas. No ano seguinte, começou a aumentar o número de plotters e tudo, e a coisa começou a andar. Nessa evolução, a gente saiu do nanquim para a tela do computador. Mas a figura do desenhista continuou. Ele saiu de desenhista nanquim para cadista. Com a onda do BIM, né, a gente tirou do cenário o desenhista. Hoje, o projetista tem que trabalhar no ambiente virtual, georreferenciado, tridimensional, e interagindo nesse ambiente com os outros projetistas. De tal forma que a gente reduza o impacto das interferências dos projetos nesse ambiente. Porque uma coisa que eu aprendi com um arquiteto amigo meu, quando eu comecei a trabalhar com ele, é o seguinte, ele fez um projeto, aí ele mudou a parede de lugar, e eu estava fechando o orçamento e a especificação. Eu falei, poxa, cara, você atrapalhou o meu trabalho. É melhor mudar a parede no projeto do que na obra. E eu sempre guardei essa informação comigo. É melhor eu errar no projeto do que na obra. E o BIM, de forma resumida, ele permite isso. Você fazer simulações, você ajustar o seu projeto, de tal forma que você veja todos esses problemas antecipadamente à execução da obra. E hoje nós temos ferramentas informatizadas que nos permitem isso. Mas lembrando, a ferramenta não resolve o problema. Eu tenho que saber usar a ferramenta a meu proveito. E essa questão de implementação do BIM não é mais uma ideia, já é uma decisão do Ministério da Infraestrutura. Hoje, dentro das metas estratégicas do Ministério, nós já temos um projeto estratégico BIM, com a participação do DENIT e da Valec. O Luque, que é um grande conhecedor de BIM, né, ele teve hoje, numa entrevista no canal AgroMais, que é um canal hoje que está bombando na área de agronegócio, né, ligado à Rede Band. E o que acontece? Ele foi dar foi entrevistado exatamente para falar desse assunto. Então, é um canal focado para agronegócio e convidaram o Luque, né, como diretor de engenharia da Valec, para falar de um assunto estritamente técnico de engenharia, porque isso vai trazer uma contribuição muito grande para a infraestrutura e, consequentemente, para o agronegócio. Então, Dionísio, eu fico feliz, né, por você ter puxado esse assunto, que é um assunto muito interessante. Fátima, eu até sugiro, né, em apresentações futuras, de convidar o Luque para falar um pouquinho de BIM aqui também. Eu sei que nós somos engenheiros, nós já conhecemos, mas a gente tem que saber como é que o governo federal está tratando disso, como é que a legislação está evoluindo. A nova lei de licitações já prevê mecanismos para incentivar o uso do BIM na elaboração de projetos. A Inglaterra já trabalha dessa forma. A Inglaterra não faz projeto de infraestrutura sem ser em BIM. Então, eu acho que não tem saída. E nessa evolução, a gente vai ter que se preparar. Porque a gente não vai mais forçar a barra para o desenhista se preparar. Agora é papel nosso, engenheiros, arquitetos. Opa, agora eu vou ter que fazer esse papel, eu vou ter que aprender a ferramenta, eu vou ter que aprender as boas práticas e botar a mão na massa e evoluir tecnologicamente também. Ok, Dionísio? Obrigado, André. E referendo o convite ao Luque, é uma grande figura, um grande conhecedor e um cara muito bacana. Está registrado aqui a questão relativa a esse tema do BIM. Com certeza, nos próximos, nós vamos contar aí com a Valec e o DENIT para que a gente possa desenvolver essa questão do BIM aqui no Aprimora Mais. Eu gostaria de justificar a ausência do conselheiro João Pimenta. Ele me ligou agora, está em plenária no Confea e ele não está tendo como se ausentar da reunião devido à importância e à relatoria de alguns processos que estão com ele. Então, fica aqui justificada a questão relativa ao nosso conselheiro federal. Eu passo a palavra agora à nossa coordenadora da Câmara de Engenharia Civil, a engenheira Amara, para que faça alguns comentários e, se desejar,
questione, faça uma pergunta ao nosso palestrante. Boa noite a todos. Eu sou Mara Meurer, engenheira civil, coordenadora adjunta da Câmara de Engenharia Civil do CREA. Eu gostaria de parabenizá-la a todos, né? Agradecer pela presença, muito enriquecedor o tema que o senhor nos trouxe hoje, é um prazer ouvi-los, né? E dizer que a Câmara está à disposição, né, para o aprendizado, para ouvi-los, para aquilo que nós pudermos contribuir, não só com a engenharia, mas com o nosso país. Parabéns ao senhor André pelo trabalho que tem fazendo, ao nosso ministro Tarcísio. É muito bom ver o nosso país em desenvolvimento, as obras paradas, que estavam paradas agora em andamento, em conclusão, né? Muito obrigada pela presença de todos, e é isso aí. Uma boa noite. Obrigado, conselheira. André, nós temos algumas perguntas que estão chegando aqui pelo chat, mas eu gostaria de, enquanto nós estamos registrando essas perguntas, encaminhar uma questão. Eu estou em Brasília desde 2012, né, vim do estado de São Paulo, e nasci e vivi lá. E lá, nossas regiões, elas são conhecidas pelas ferrovias. Araraquarense, noroeste do Brasil, Alta Sorocabana, Sorocabana. Por quê? Porque no século passado, né, no século XX, o desenvolvimento do interior paulista, a logística do estado de São Paulo, foi integrada através de ferrovias. Nós vemos hoje que a grande maioria dos países desenvolvidos do mundo, eles investiram pesadamente em logística, principalmente após a Segunda Guerra Mundial. Fortes investimentos estatais em obras de infraestrutura, logística, de ferroviária, aeroportos, portos, e também hoje, né, a China, que vem numa evolução, no desenvolvimento de mais de 15 anos, subindo o PIB em médias que chegaram até 2 dígitos, com fortes investimentos na engenharia e fortes investimentos na infraestrutura do país. Nós estamos, e o senhor é militar, podemos até dizer que estamos saindo de uma guerra contra o Covid. E nós temos exemplos de planos de desenvolvimento da Europa, do Japão, após a Segunda Guerra Mundial, baseados nesses fortes investimentos. É claro que o senhor deixou claro a questão relativa à escassez de recursos do Estado, do governo federal nesse momento. Mas hoje nós temos outras possibilidades de parcerias públicas, privadas, nesse sentido. Então, o que a gente gostaria de saber e deixar, assim, a engenharia brasileira à disposição, no sentido da elaboração de um plano de Estado que perpasse governos para fazer a integração do Brasil, inclusive com saída oeste para o Pacífico. Nós tivemos uma palestra semana passada com o ex-ministro Roberto Rodrigues, que disse, olha, o Brasil da porteira para dentro é uma maravilha, no sentido de exportações, de produção, de custo. Mas quando sai da porteira da fazenda para chegar ao porto, esse custo ele aumenta e com grande perda na concorrência no exterior. Então, a nossa pergunta é, existe esse plano pós-Covid? Existe um plano de desenvolvimento nacional de obras de infraestrutura, aí, não só de ferrovias, mas no geral, para os próximos 10, 20 anos? Gilberto, muito boa a sua pergunta, e eu vou falar o seguinte, não existe um plano pós-Covid, existe um plano pré-Covid.
Assim que o ministro Tarcísio assumiu o Ministério da Infraestrutura, ele teve todo o cuidado em investir, né, no estudo do Plano Nacional de Logística. Hoje nós temos um plano muito bem definido. O Ministério sabe exatamente onde investir cada centavo de recurso para otimizar o retorno desse investimento, né, para os negócios locais, para o próprio país. Existe um trabalho muito bem feito pela EPL. Né? A EPL ela faz estudos aprofundados, ela traz várias contribuições, e com a criação da InfraSA, a gente vai juntar as atividades da Valec com as atividades da EPL. E um dos trabalhos que vão ser desenvolvidos nessa nova empresa é exatamente isso, fazer estudos a médio e a longo prazo. E só complementando o que você falou, Gilberto, é o seguinte, hoje eu tenho que estar pensando para daqui a 10, 15, 20 anos. Infelizmente, tendo em vista, vamos dizer assim, a quantidade de obras paralisadas, investimentos mal feitos, eu tenho que primeiro sanear todos esses investimentos, essas obras que não foram concluídas, de tal forma que não se perca mais dinheiro público, deixando de lado uma obra inacabada. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que pensar adiante, 5, 10, 15 anos. Até mesmo porque, como exemplo, obra ferroviária. Se eu tenho uma rodovia, e eu faço a concessão de uma rodovia, a concessionária, rapidamente, ela vai ter um fluxo de caixa, assim que ela coloca um pedágio, né, na praça dela. Uma ferrovia, não. Uma ferrovia, eu só vou ter fluxo de caixa depois que eu coloco a ferrovia em operação. E para pôr em operação, eu tenho que ligar essa ferrovia, um terminal, né, a outro. Eu tenho que ligar essa ferrovia a uma área de produção, para os seus terminais, até um porto, por exemplo. Então, o que acontece? Você fazer uma concessão dessa, sem um estudo bem detalhado de demanda, de viabilidade, e saber até onde tem que colocar investimento público, a chance de fracasso é muito grande. Então, o Ministério da Defesa está tomando o máximo de cuidado das suas decisões, e existe um indicador muito interessante de que as decisões estão sendo bem tomadas. Todas as concessões estão ocorrendo de forma adequada. Não tem ocorrido licitação deserta. Algumas concessões, onde o valor de outorga é R$1, nós estamos tendo valores significativos. Por quê? Porque os investidores estão acreditando nesse projeto. Porque não vamos ser ingênuos e dizer o seguinte, vamos colocar dinheiro em qualquer lugar que o investidor vem. Não. Ele vai verificar, vai fazer um estudo, né, de risco para saber se vale a pena ou não aplicar aquele dinheiro. E não simplesmente pegar um modelo matemático, né, de estudo de viabilidade e tomar a decisão. A VPL deu positivo, eu vou entrar. Com certeza, os investidores estão vendo, né, a longo alcance. E o Ministério está fazendo um trabalho muito bom, sabendo exatamente o momento certo de fazer cada concessão e cada investimento em obra pública. Então, respondendo de forma direta, Gilberto, não vai ser feito o estudo, ele já está em andamento, tá? E está sendo implementado. Obrigado, engenheiro André. Nós temos algumas perguntas que vieram através do chat. Primeira é do Wilson Xavier. Engenheiro André, esse incremento nas ferrovias que estamos vendo na gestão do ministro Tarcísio é opção dele, de sua visão, ou podemos dizer que é uma mudança de política de transporte do Estado, que sempre optou historicamente pelo transporte rodoviário? Antes de responder a pergunta, é bom a gente contextualizar, né? Na época que foi investido em rodovias, é porque na época era a solução mais adequada. O preço do combustível era barato, eu precisava investir rapidamente em transportes. Então foi uma decisão, à época, acertada. É claro que quando a gente vê o cenário atual, e depois da crise, da greve dos caminhoneiros, né, eu não vou dizer que foi o Tarcísio, né, os próprios estudos conduziram à necessidade de se investir em multimodalidade. Não adianta eu continuar investindo só em rodovia e esquecer a multimodalidade. Então, eu não vou dizer que, vamos dizer assim, isso foi startado por mim ou pelo Tarcísio. Não, isso foi startado pelos estudos feitos. E esses estudos foram feitos por quê? Porque a equipe é técnica, a equipe é bem preparada e o Tarcísio tomou decisões acertadas, não só em relação às diretrizes, mas a escolha das pessoas certas nos lugares certos. Eu não estou falando de mim, eu estou falando de toda a equipe.
O Tarcísio sozinho ele é muito bom, mas sem uma equipe bem preparada e bem conduzida, né, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então, eu diria para o nosso colega que os estudos, né, as diretrizes, é que levaram a essa solução. Isso não saiu da cabeça por si só. É claro que se a gente tem um mínimo de experiência, né, na área de infraestrutura, e a gente for analisar os cenários de uma forma, vamos dizer assim, superficial, é claro que se pergunta sempre, poxa, mas por que não investe em ferrovia? Meu sogro, desde que eu comecei a namorar com minha esposa, anos atrás, ele fala, pô, tem que investir em ferrovia, tem que investir em ferrovia. A gente encontra pessoas que têm paixão por ferrovia e falam, poxa, por que investe em ferrovia? Realmente tem que investir. Mas está sendo feito de uma forma adequada, uma forma correta. Até mesmo porque o investimento em obra ferroviária ele é mais caro que rodoviária. E o tempo de retorno é maior. Mas quando eu implemento, o ganho é muito grande. E num cenário com escassez de recursos, se eu não fizesse de uma forma adequada, se eu pegasse todo o dinheiro da infraestrutura e aplicasse uma ferrovia só, eu não ia conseguir concluir essa ferrovia e não ia resolver o problema de logística no país. Então, eu acredito que a forma como está sendo feita e bem dosada, no cenário hoje, é a forma mais adequada. E não é por causa de mim, não é por causa do Da Costa, não é por causa do Marcelo Sampaio, não é por causa do Tarcísio. É por causa de toda a equipe e de todo o estudo que está sendo feito. Okay? Obrigado, André. Temos mais uma pergunta do Graciomário Queiroz. Ele diz o seguinte: é uma máxima de grande importância. Desenvolvimento proporciona crescimento. E ele pergunta o que está sendo a evolução das pesquisas e desenvolvimentos tecnológicos no setor. Eu gostaria de fazer uma intervenção, se é possível. Graciomário? Sim. Só se for apresentação, pessoalmente? O que seria, Graciomário? Veja, eu gostaria de fazer uma colocação. Jogo rápido, 1 minuto eu faço a minha apresentação. Boa noite a todos, boa noite, André, boa noite, meu professor, eterno professor Danilo Borges, boa noite, Fátima, e a todos vocês. Eu vi com muita atenção, André, a sua colocação sobre o modelo multimodal. Eu gostaria já de antemão fazer uma proposta aqui para aplicar o modelo multimodal. A RO3, que vai de Barreiras a Figueirópolis, seja estendida em mais 52 quilômetros e chegue na cidade de Peixe, que fica às margens do Rio Tocantins e que é um porto há mais de 50 anos. Meu pai tinha embarcação e ia até Belém do Pará, e que é um desafio, não só uma proposta da senadora Cátia Abreu, mas de todos os tocantinenses que veem no modal aquaviário uma solução de transporte para o Brasil. Mas eu queria colocar também que o setor da construção é um dos setores mais relevantes para o desenvolvimento da economia brasileira. No Distrito Federal, esse setor representa mais de 54% do PIB do nosso estado. No entanto, o setor da construção está muito longe da chamada fronteira tecnológica no Brasil. Ou seja, nós temos muito poucos recursos investidos na área de pesquisa e desenvolvimento tecnológico. A minha pergunta é, primeiro, a Valec tem uma política de investimento na área de pesquisa? Segundo, se tiver isso e quiser promover um desenvolvimento, eu gostaria de propor que se fizesse um grupo de trabalho coordenado aí pelo CREA, pelo Sinduscom e pela Asbrac, para que a gente pudesse identificar essa potencialidade e promover o desenvolvimento não só dos nossos trabalhadores, mas também das nossas empresas, para que elas fiquem mais competitivas, que a gente possa fazer muito mais com muito menos. Muito obrigado. Perfeito, Graciomário. Agradeço as suas perguntas. Tá? Eu vou começar pela última a respeito de pesquisa. Engenharia sem pesquisa ela não vai para frente, até mesmo porque, diferente das outras áreas de conhecimento, você requer muito esforço e muito risco para mudar, por exemplo, um processo construtivo. A gente assenta tijolo hoje da mesma forma que a gente assentava mais de 100 anos atrás. Diferente, por exemplo, da indústria automobilística, né, onde você faz um protótipo, deu errado, você faz outro até acertar e põe em linha de produção.
Mas quando eu vou implementar novas tecnologias, novas metodologias, além do risco envolvido dessas novas tecnologias, o custo é muito alto. Eu não posso fazer em tamanho real um protótipo de ponte para saber se o método construtivo funciona bem ou não. E para você poder investir na área de pesquisa, é importante um braço da administração pública atuando também. A Valec, hoje, ela não tem um centro de pesquisa e não tem investimento pesado nessa área. Mas nós, os 4 diretores, assumimos a diretoria em abril. Nós fizemos uma revisão do nosso planejamento estratégico. Revisamos também, fechamos hoje, na reunião de CONSAD, por isso eu peço desculpas, porque eu tive que fazer um ajuste de agenda, porque essa reunião do Conselho de Administração é importante, e nós apresentamos o nosso novo plano de negócios. E também estamos trabalhando na junção da Valec com a EPL, com a criação da InfraSA, que vai ter um braço de pesquisa, e tem que ter. Essa orientação foi passada pelo Ministério através da Secretaria Nacional de Transportes Terrestres. O Marcelo da Costa tem atuado bastante nisso. O DENIT tem seu instituto, né, de pesquisas, rodoviários, ferroviário e aquaviário também, né, que veio da Secretaria de Portos. Tem uma atuação na área de pesquisa, mas cabe à Valec, a futura InfraSA, investir também. Na área de BIM, está começando com alguma coisa, porque o LUC também está implementando o BIM, isso aí envolve pesquisa. Na área de TI, nós estamos fazendo algumas parcerias para tentar buscar novas tecnologias também aplicadas na área de infraestrutura. E assim que a gente finalizar esses estudos, a gente vai tornar isso público, convidar o CREA para participar também, que é importantíssimo a atuação do Conselho nisso. Mas, com certeza, né, Graciomário, nós teremos, isso está dentro dos nossos planos, mas hoje, de forma concreta, a Valec não tem. O DENIT tem o seu instituto de pesquisa, mas é importante que a Valec também tenha essa contribuição. Ok? Agora, o segundo ponto foi em relação a FIOL 3 até Figueirópolis. Eu entendo que há vamos dizer assim, há uma expectativa muito grande das pessoas em que o traçado passe para um local que seja o mais adequado do ponto de vista de cada um. Eu teria o mesmo posicionamento, Graciomário, que o seu, se eu estivesse, né, atuando naquela região. O que acontece? Só que a gente não pode esquecer que esse projeto foi feito baseado no estudo de viabilidade, que tem um responsável técnico, né, que fez todo o estudo baseado em premissas à época. Então, provavelmente, quando foi feito esse estudo à época, anos atrás, o cenário era outro. E levou a elaborar um projeto chegando em Figueirópolis. Hoje nós temos outras demandas de mudança de traçado também. Por exemplo, Mara Rosa. Poxa, a gente vai começar a FICO em Mara Rosa e a FIOL ela acaba em Figueirópolis. Por que não botou para Mara Rosa? Hoje, isso é perfeitamente perceptível como uma solução adequada. Mas há anos atrás, quando foram feitos os estudos, né, não era. E o que acontece? Todo estudo de viabilidade ambiental também foi feito. E a obra está toda licenciada. A gente sabe que qualquer alteração de traçado no tipo de empreendimento desse, né, requer, muitas vezes, até uma alteração do licenciamento ambiental. Eu não estou propondo alteração, estou propondo ampliação. Mas eu já vou chegar lá. O que acontece? Existem estudos e projetos de lei de regulamentação de short lines no Brasil. O próprio Tarcísio já colocou isso em várias apresentações e palestras. Não tem sentido eu fazer um processo de concessão quando o particular quer bancar a execução de uma ferrovia. Se eu vou executar 50 km de ferrovia, eu tenho interesse privado nisso, por que eu não autorizo direto? Então, com uma regulamentação adequada, permitindo a execução de short lines, eu acho que é mais interessante fazer dessa forma, porque se eu for fazer todo um estudo para aplicar recurso público, para poder executar um trecho desse, né, a gente está falando, a gente sabe disso, né? Estudo de viabilidade, 2 anos. Projeto, mais 2 anos. Captar recursos, mais 1, 2 anos. Eu estou falando de 6 a 10 anos. Mas quando eu invisto numa mudança de legislação, a gente consegue antecipar essa obra. Então, quer dizer, o Tarcísio ele está fazendo gestão perante o Congresso para poder permitir esse tipo de empreendimento do Brasil, e ao sair isso, eu tenho certeza. E não estou falando só da FIOL, não. Todos os empreendimentos ferroviários no Brasil. Você vai ter pequenos operadores ligando centros de produção à linha férrea.
e sem precisar, muitas vezes, né, de um processo demorado e oneroso, que é uma concessão. A concessão da FIO1 ficou o quê? Ficou meses no DENIT. E saiu com uma decisão, né, com um posicionamento que é complicado. Né? Não sei se vocês sabem, mas um dos posicionamentos do TCU é o seguinte: as que estão operando hoje as ferrovias do Brasil não podem participar da licitação, tirando as maiores operadoras. A gente sabe que na área ferroviária são poucos operadores. Estados Unidos, com uma malha de 200 mil quilômetros de ferrovia, tem 4 operadores só. Aqui no Brasil nós temos o quê? 3 grandes operadores. Né? Então, tirar essas 3 do processo licitatório é pedir licitação deserta. Né? Então, quer dizer, a gente tem vários embrólios que têm que ser vencidos. E com trabalho sério, com estudo bem feito. Né? Eu não tenho nada contra o controle, pelo contrário, eu reforço o controle. A auditoria interna nossa aqui na Valec, ela recebeu uma força muito grande dos diretores. Estamos fazendo, né, um mapeamento de todos os problemas de auditoria, estamos resolvendo através de plano de ação. Eu não estou falando isso, eu tenho que buscar soluções que gerem um retorno bom e rápido. Não adianta eu ter um retorno bom daqui a 20 anos, porque senão, né, eu vou perder, né, as oportunidades que estão surgindo no momento. Tá ok? Eu acho que eu respondi essas 2 perguntas. Né? Obrigado, André. Muito obrigado. Estamos com a programação até 20 horas, né, que foi acordado. Temos mais 2 perguntas do chat. Né? A primeira é da Liane de Moura, que pergunta quais os pontos na área ambiental que o senhor acha que precisamos melhorar para viabilização da temática aqui discutida. Quem perguntou foi a Liane? Liane. Um abraço, hein, Liane? Eu conheço ela da época do Exército, né? Eu tive bastante contato com ela. A questão ambiental... Oi? Oi, tudo bem, André? Eu não fiz a pergunta pessoalmente porque meu filho não está aqui comigo, não deixa eu fazer a... Eu vou responder. Eu sei a sua preocupação com questões ambientais desde a época da transição. E o que acontece, pessoal? Hoje a Valec, isso é um patrimônio da empresa, não começou com a gente, já vem de longa data. A Valec hoje tem uma atuação muito importante na área das questões ambientais. O próprio IBAMA e os órgãos ambientais, estaduais, ONGs, elogiam o trabalho desenvolvido pela Valec nos seus licenciamentos ambientais. Então, se eu for falar assim, qual é o ponto forte da Valec hoje? É a Superintendência de Gestão Ambiental e Territorial, com toda a sua equipe. A equipe da Valec ela é multimodal e ela tem uma atuação muito importante nessa área. E o que acontece? Não adianta hoje, no mundo em que vivemos, a gente abrir mão de questão ambiental. A gente sabe que execução de obra de infraestrutura gera impacto ambiental. Nós estamos aqui em nossas salas com ar-condicionado ligado. Isso está causando impacto no meio ambiente, a gente sabe disso. Agora, qual é o papel nosso, né, na hora que a gente investe recurso numa obra de grande porte, num investimento que causa esse impacto? Nós temos que minimizar esses impactos. Nós temos que atuar de tal forma que a gente consiga atender o anseio da sociedade, que é trazer desenvolvimento, geração de riquezas, mas, em paralelo a isso, nós temos que atender essas questões. Tá? Então, eu tenho que me preocupar com a sustentabilidade ambiental, eu tenho que me preocupar com o retorno social e tenho que me preocupar também com a governança. São os 3 pilares hoje que regem as grandes empresas, as grandes organizações. Então, eu falar de empreendimento desligado de questão ambiental, eu não posso. Eu tenho até obrigação legal em relação a isso. A gente sabe que os empreendimentos de infraestrutura exigem uma série de licenciamentos. Eu só posso começar uma obra com licença de instalação. Eu só posso botar uma ferrovia para funcionar com a licença de operação. Isso é fundamental para o sucesso do empreendimento. Então, Liane, em relação aqui à Valec, foi uma surpresa muito grande minha quando eu comecei a trabalhar com a Valec, na época que eu era presidente do conselho e agora como diretor-presidente, que nesse aspecto a empresa está muito bem. E é o tipo do ativo que não pode ser perdido. Se ocorre uma extinção, por exemplo, da Valec, a gente ia perder todo esse capital que é fundamental, né, na área de infraestrutura. E, com certeza, a atuação dessa superintendência vai se reforçar
com a criação da Infra SA. Okay? Não sei se eu te respondi a contento, Liane. Obrigado, André. Nós vamos passar agora a última pergunta do chat, depois nós passaremos os comentários da presidente, se assim desejar também uma pergunta, viu, presidente? É do Fernando. Ele pergunta se a NTT tem um pequeno percentual das concessões reservadas para pesquisa, como é o caso do laboratório da CCR na Nova Dutra. Esse seria o caminho? Olha, muito bem colocado pelo colega, porque realmente existe a previsão de aplicação de uma parte do recurso das concessões na área de pesquisa e desenvolvimento. Hoje, como nós não temos isso estruturado, né, acabam se aplicando em pesquisas que muitas vezes não é de interesse, né, da administração pública. É claro, é de interesse, claro, toda pesquisa é bem-vinda, mas a partir do momento que a gente faz uma governança na aplicação desse recurso direcionado para estudos que vão impulsionar as obras de infraestrutura, é melhor para todo mundo, né? Então, as concessionárias têm essa obrigação contratual de investir, e se elas não recebem uma diretriz, um direcionamento de onde investir, elas acabam investindo naquilo que elas consideram mais adequado, que nem sempre é o de interesse alinhado com o interesse da administração pública. Mas isso está no radar desde o início da nova gestão lá do Ministério da Infraestrutura. Nós estamos tratando isso com a SNTT. Isso foi fruto, inclusive, de discussões e reuniões da Valec com o pessoal da Secretaria de Transportes. E, com certeza, nós vamos dar uma solução a curto prazo para isso, aplicando esses recursos e, realmente, em estudos e pesquisas que são de interesse público. Ok? E, realmente, existe esse recurso, sim. Obrigado. Presidente Fátima, para os seus comentários e, se desejar, uma pergunta ao nosso ilustre palestrante. Bom, antes dos nossos agradecimentos, nós estamos aí com até o avançar da hora, né? Mas eu queria colocar aqui realmente da nossa grande satisfação do que ouvimos, viu, engenheiro André? Foi muito importante, né? E diga-se da satisfação como presidente CREA, como engenheira, como cidadã brasileira, né? Essa questão de podermos observar em toda a sua fala a questão priorizando as questões técnicas, tendo esse plano de logística a nível de uma abrangência maior, não pura simplesmente um plano de governo, e sim um plano de Estado. E, aproveitando isso, falando disso, eu quero colocar o CREA, toda a engenharia que a gente puder, nós não só a nível de CREA-DF, nós fazemos parte de um colégio de presidente de CREAs, que isso aí atinge 27 estados, 27 CREAs, 27 presidentes, que estamos... conseguiríamos aí estar mobilizando uma discussão. Eu gostei muito até do que você falou, né? Aberto, você já demonstrou essa abertura, você aceitando esse nosso convite, dando essa abertura, né? E quando você disse, né, que é bom esse debate para saber até se está no caminho certo, né? Isso é muito bom, né? Porque reforça aquela ideia ou teríamos que mudar, né? Então, gostei muito, né? Me senti assim bastante representada, né? Pelo esse governo, pela sua posição e, logicamente, pela posição do nosso ministro de Infraestrutura, né? Também o engenheiro Tarcísio, que eu gosto muito de reforçar os nossos títulos, né? Porque é importante ver, né, o tão quão é fundamental para todo esse processo nacional, nosso desenvolvimento. Também gostei muito de ouvir de sua fala essa questão de quão é fundamental, né, o investimento público como, digamos aí, o indutor do desenvolvimento. Não podemos nós, né, estar só buscando lucro para as iniciativas, senão a gente não estiver investindo realmente. O governo precisa do governo. Entendi a sua colocação de já pegar um processo assim, de haver essa escassez, mas também gostei de que vocês estão focados em isso aí cada vez mais aumentar. Então, quando se fala em privatização, isso e aquilo,
não é que queira perder a participação do governo na indução do nosso desenvolvimento. Então, também gostei muito de ouvir isso, né? E, mais uma vez, eu estou abraçando uma causa aí que foi até recente, essa questão de realmente a engenharia como uma política de Estado, né? Porque a gente nota muito, André, às vezes, a descontinuidade, né? Da engenharia na área governamental, né? Então, são poucos, assim, alguns órgãos que conseguem realmente dar sequência, mas não, vem um, politicamente muda tudo, daqui a pouco vem outro, e as questões técnicas, e o que é o melhor para o Brasil está sendo respeitado, né? Então, eu aí vou aproveitar a deixa. Eu sei que nós teríamos outros assuntos até que eu queria que você fosse o nosso porta-voz, mas eu acho que vai ter outras oportunidades, né? Então, eu só quero levantar aí 2 temas que a gente precisa discutir em forma de engenharia. É a carreira de Estado da engenharia, né? Para que realmente a gente não haja essa descontinuidade dos nossos... Né? Igual tem uma AGU, que está ali, qualquer assunto de advocacia passa ali. Temos que ter uma AGU, sei lá, alguma coisa, tudo de engenharia tem que estar se conversando para dar uma sequência, para dar uma interligação, não sair casos isolados. Então, não temos tempo, mas queria te deixar, né, como porta-voz para a gente ainda discutir isso. E outro assunto bastante polêmico também, não precisa nem você, talvez, se manifestar no momento, é uma coisa também que a gente quer estar discutindo com o governo, é a questão do pregão do serviço de engenharia, né? Então, isso também, a nossa visão é que isso traz a precariedade para os serviços recebidos, leva a ser, muitas das vezes, a razão por quais os empreendimentos param, né? A gente sabe disso, então também é outro tema que eu queria deixar aqui, né? Que nós estamos à disposição. Então, eu chego a ficar assim, emocionada e arrepiada, porque foi de uma abertura que você nos deu aí como categoria, né? Vejo que você tem essa paixão também pela sua profissão e vamos juntar a força, porque nós temos certeza, eu tenho certeza absoluta que nós temos muito como ser protagonista em todos os processos aí a nível de Brasil, né? E fico muito satisfeita, tá? Então, quero dar essa abertura, nos colocar à disposição, como também o Dionísio, o Afonso, né? Já colocou aí à disposição. Nós temos um privilégio, digamos assim, entre aspas, que nós estamos na capital do Brasil, né? Então, talvez a gente consiga mais rapidamente estar mobilizando e estar na mesma jurisdição de todos os ministérios, né? Do próprio governo federal. Então, a gente também tem essa vantagemzinha aí de poder estar mais participando com vocês das propostas, né, que virão para o desenvolvimento do Brasil. E agora agradecendo muitíssimo, mas muitíssimo mesmo, obrigada pela maneira clara, objetiva, do qual você se colocou, né? Isso só ganha todos, né? Gostei muito de ver sua preocupação com a sociedade, né? Com a segurança da sociedade, com prazer, com lazer, seja lá o que for. A gente não pode ter um foco daquela obra, daquele empreendimento. O importante é ter a visão que nós estamos vivendo numa sociedade, e isso aí foi muito importante você trazer isso, que mostra o tão quão estamos em boas mãos, né? Queria agradecer também a Dionísio, ao Afonso, também muito bem colocado, a nossa Mara, coordenadora, né? E dizer que realmente o CREA é a casa de vocês, né? Tenho confiança que a gente consegue, com muita tranquilidade, mobilizar e levar essa seriedade que vocês estão levando no governo. Então, nós nos estamos colocando à disposição. O meu muito, muito, muito obrigado. Obrigado, presidente.
eu passo as palavras agora, na sequência, para as considerações finais, ao Afonso, após ao Dionísio e após ao nosso palestrante de hoje, o André, para fazer também aí seu relato, suas considerações finais. Por favor, Afonso. Obrigado, Gilberto. André, parabéns mais uma vez pela apresentação aí. E quero dizer, como a Fátima colocou, a construção civil aqui em Brasília, a engenharia, de um modo geral, é um dos poucos estados, né, que é o Distrito Federal, existe uma unidade muito forte. A Fátima colocou bem, nós realmente trabalhamos sempre em conjunto aqui, em prol do desenvolvimento, em prol do crescimento. Eu posso falar aqui, a Fátima me conhece bem, porque até brinco com ela, assim, pô, eu sou o único não engenheiro, que você não me dá uma carteirinha de engenheiro? E aí ela é carteira de engenheiro, né? Aí ela fala assim, não, eu vou te dar uma multa. Eu falei, não, mas fique tranquila que eu ajudo a engenharia, eu não trabalho na engenharia, eu ajudo a engenharia, e o que a gente quer é isso, que o país cresça, que a gente coloque as empresas para trabalhar, que a engenharia seja respeitada. O professor Danilo lembra muito do meu pai, porque meu pai foi conselheiro do CREA, foi fundador do CREA, então, quer dizer, foi um engenheiro de ferrovia, de rodovia, de construção civil, quer dizer, o papai era polivalente em tudo e gostava, meu pai tinha paixão pela engenharia. Apesar de eu não ser engenheiro, mas eu tenho essa paixão pela engenharia e respeito a engenharia. O que a Fátima coloca sobre esse problema, André, sobre sobre os pregões, o leilão na engenharia, isso preocupa muito o setor. É um leilão, qualquer obra ser feita por pregão, isso tem realmente deixado a engenharia enfraquecida, e nós temos que fortalecer a engenharia. A engenharia tem a minha defesa, tem o meu apoio em tudo, e nós estamos aqui para fazer o país crescer o que nós queremos. Elogiamos o ministro Tarcísio pelo trabalho, parabéns pelo seu trabalho na Valec, maravilhoso, tem desenvolvido muito essa parte ferroviária que é importante para o país e para a infraestrutura brasileira. Parabéns, obrigado pelo convite, Fátima, eu estou sempre à disposição, sempre que precisar. Obrigado, Afonso. Só um lembrete, o evento foi gravado e na terça-feira estará disponível no YouTube, ok? Na sequência, o nosso presidente do Sinduscom, engenheiro Dionísio, por favor, com a palavra, as considerações finais. Tá. Obrigado, Fátima, pelo convite, de engrandecimento muito grande a presença e o que eu escutei aqui. Te agradeço pela oportunidade também de poder fazer algumas observações aí sobre até porque foi muito bem colocado as palavras do engenheiro André nos permitiram fazer tais comentários. Então, não me estendo, cumprimento o André de novo pela ascensão, mostrando aí que estão aí os funcionários públicos, estão aí os bons profissionais, é uma questão falou bem o André, de gestão. E está aí de juntar os ingredientes, você tem aí uma belíssima mistura. Sucesso para o seu trabalho, porque o sucesso do seu trabalho é o sucesso do Brasil. Parabéns. Obrigado, Dionísio. André, nós temos dezenas e dezenas de comentários aqui no chat, parabenizando pela palestra, parabenizando pelo conteúdo e agradecendo aí a tua participação. Então, eu passo a palavra nesse momento para que você possa fazer as considerações finais. Eu estou acompanhando do lado aqui o chat e queria agradecer a todos os comentários feitos, tá? Afonso, Dionísio, Mara, Gilberto, obrigado aí pela oportunidade, né? Vocês contribuíram muito para a qualidade da discussão. E, Fátima, não falei no início, mas falo agora, parabéns pela condução da presidência do CREA, tá? Merecido. A gente sabe que quando a gente assume uma função dessa, né, existe uma expectativa muito grande por parte não só dos empregados da empresa, mas também por parte dos que conhecem a gente sobre o nosso desempenho.
Algumas colocações que foram feitas aqui, né, em relação a pregão, eu me coloco à disposição para discutir o assunto, é um assunto polêmico. Eu tenho um posicionamento, né, um pouco diferente em relação ao processo licitatório. É a minha área de atuação há 25 anos, meu mestrado é na área. O grande foco na licitação é o seguinte: a solução do problema não está no processo licitatório, está no antes e no depois. Fazer um projeto bem feito, né, uma especificação bem feita, um edital bem feito e fiscalizar bem. E para isso eu preciso preparar, né, toda uma equipe para fazer esse trabalho bem feito. Porque não requer só conhecimento técnico, mas conhecimento técnico, conhecimento gerencial e conhecimento legal. Mas uma notícia boa que eu quero passar de primeira mão, viu, Fátima, aqui na nossa conversa, é o seguinte: a Valec está inovando e está implementando credenciamento para algumas contratações. Hoje nós fizemos um credenciamento para auditoria independente da Valec. E o conselho de hoje foi para sortear a empresa que vai ser a primeira a ser contratada. E nós estamos trabalhando no termo de referência e daqui a pouco tempo nós vamos lançar um edital de licitação de credenciamento para projeto de engenharia, para ser aplicado o quê? Elaboração dos projetos de obra de arte especial, obras de arte especiais, da FICO e da FIOL. Então nós estamos fazendo uma revisão dos projetos e vamos contratar empresas para elaborar esses projetos. E vai ser feito por credenciamento. Qual é a vantagem? Eu vou ter um preço de referência, as empresas se credenciam dentro da sua capacidade, né, a sua habilidade para executar aquilo. As habilitadas, elas vão estar o quê? Credenciadas. Vamos fazer um sistema de sorteio e colocar em ordem. Chegou a necessidade de um projeto, essa empresa faz por aquele preço, não licitado, mas o preço de referência que foi adotado para o credenciamento. Então, isso é uma alternativa a um processo licitatório, isso é um processo de elegibilidade e é perfeitamente adequado para atividades como elaboração de projetos. A nossa ideia é ampliar isso para sondagem, topografia e outras atividades técnicas. E com isso a gente vai resolver bastante o problema que é sempre levantado toda vez que eu converso com um representante de empresa. Poxa, o preço está muito baixo. Só que é o seguinte, né? O TCU fala o contrário, o preço está muito alto. Então, ele fala que o preço de referência é muito alto e as empresas falam que o preço contratado é muito baixo. E como é que a gente resolve essa equação? Ela não é simples, ela é complicada. E uma contribuição que a Valec vai fazer, né, Fátima, é a questão do credenciamento. Então, já de primeira mão, eu já estou comunicando a vocês e já em curto espaço de tempo vamos ter esse edital. Vai ser lançado esse ano ainda. Muito bom, muito bom. E, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Eu aqui fico lisonjeado, porque, como engenheiro, participar de um debate como convidado especial é uma honra para mim. E me coloco à disposição para outros eventos também. Já vou falar com o Luque a respeito do BIM, ele já vai estar, vamos dizer assim, já vai ser missão para ele. Eu falei assim, Luque, tem que levar o trabalho do BIM da Valec também para uma reunião desse nível. Tá bom? Muito obrigado a todos, boa noite. Fátima, próximo evento, vamos ver se assim que acabar o Covid, a gente faz um evento aqui na Valec, no auditório, junto com o pessoal do CREA também. Tá bom? Excelente. Agradeço e já catamos. Um abraço. Obrigado. Nós lembramos aos participantes que não colocaram o nome, o e-mail, o CREA ou o CPF no chat, para que coloquem, para que possam receber os certificados de participação. Nesse momento, nós pedimos a todos que abram as câmeras de seus computadores, que a nossa assessoria de comunicação vai coletar imagens da reunião, que fará parte da matéria dessa reunião. E também, após esses registros, nós faremos a chamada para quinta-feira que vem, mostrando o banner da próxima palestra do Aprimora Mais. Então, vamos à coleta das imagens. Letícia, apostos aí. E, na sequência, já o chamamento para a próxima palestra. Então, na semana que vem, nós teremos o Aprimora Mais dedicado à engenharia de segurança do trabalho, que falará sobre as questões da segurança do trabalho, inclusive
na questão da pandemia, seria o papel da engenharia na gestão do risco frente ao Covid-19. Palestrante, o Denilson Santana, que é presidente da Associação Brasileira de Segurança do Trabalho, ABRAEST-DF, e também o diretor da Associação Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho, ANEST, o engenheiro Benvenuto Gonçalves, como também o Aldenor Marinho, com a participação representando a Câmara Mista Industrial e de Segurança do Trabalho, o nosso conselheiro Hilário Júnior. Com a participação, como sempre, da nossa presidente Fátima Có e eu fazendo a mediação. Para encerrarmos, CREA-DF agradece a presença de todos e eu passo a palavra à nossa presidente reeleita, Fátima Có, para o encerramento do evento. Bom, Gilberto, é mesmo só para, eu acho que mostrar da nossa satisfação, também já estamos aqui recebendo até no WhatsApp particular os parabéns, elogiando e incentivando que a gente continue com esse evento, né? Então, o Aprimora Mais é um evento que deu certo, está dando certo e queremos, inclusive, assim, abranger muito mais áreas, né? Você teve a oportunidade de colocar aí a questão de... o CREA abrange muitas modalidades, muito tipo, não? Então, temos um espectro muito grande para estarmos sempre nos fazendo presente, né? Então, cada vez mais nós vamos estar contando com a presença de vocês e sugestões como essa hoje, que já foi registrada, do BIM, né? Outras questões, acho que vão se acrescentando. Então, obrigado a todos, aos nossos colegas, o palestrante, os nossos colegas debatedores e a todos os internautas, a todos os colaboradores do CREA que viabilizaram esse evento. Nosso muito obrigado. Boa noite a todos. Abraço a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.